Olá, fisioterapeutas! Olá, estudantes de fisioterapia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui no nosso programa recebemos grandes referências da nossa profissão, nomes que se destacam nas mais diversas áreas de atuação. Hoje a gente vai ter um convidado que é muito, muito especial, uma pessoa super querida na fisioterapia, não tem ninguém que a gente conheça que não goste desse cara, então eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias dele, saber quais foram os caminhos que ele trilhou, quais decisões ele tomou ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida pessoal. Então fiquem aqui conosco que o programa hoje vai ser super especial, tenho certeza que vocês vão adorar estar aqui conosco. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro em Guarapuava, no Paraná, e membro da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Além disso, tenho uma página dedicada a finanças e investimentos pessoais para profissionais da saúde, o @investidordoutor. Se você tiver interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar que você me acha lá também. E aí, Sibeli, tudo bem com você? Oi, João. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso. E como o João falou, e a gente sempre repete, a gente sempre traz pessoas escolhidas com muito carinho e pessoas que nós temos certeza que vão inspirar vocês de alguma maneira, né? Sejam vocês que estão iniciando na sua carreira profissional, sejam vocês que já estão ali, né, um longo tempo como nós, mas que a gente não tem dúvidas de que vocês vão ouvir, vão se inspirar, vão rir, vão, né, pensar, meu Deus, que pessoa doida, nossa, que escolha legal que essa pessoa fez, talvez eu não tivesse feito a mesma escolha, mas essas escolhas trouxeram essas pessoas para um lugar de destaque dentro da fisioterapia, e é por isso que eles estão aqui. Como o João falou, são áreas diversas e que, né, transitam ali nesse multiverso da fisioterapia, que é o que a gente sempre quis enquanto propósito do podcast, né, de mostrar para vocês todas as multifacetas, esse multiverso da fisioterapia, que é, sem dúvida, a melhor profissão que a gente podia ter escolhido. Não é fácil, né? A gente às vezes tem, né, alguns obstáculos, algumas coisas que fazem a gente, né, às vezes ficar meio brabinho, mas com certeza quando a gente faz com amor, né, o que a gente consegue dentro dessa profissão, independente da área que a gente atua, mudar a vida das pessoas. Então, né, assim, acho que a gente tem conseguido, né, João, a cada episódio mostrar todas essas possibilidades que a fisioterapia pode trazer para as nossas vidas e para a vida das pessoas que a gente, né, consegue cruzar aí pela vida. Bom, aqui quem fala é a Sibeli Knaught, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, do adulto e do idoso, pela Abrafim, pelo COFITO, sou professora da Unicentro aqui em Guarapuava, junto com o João, mas deixando de falar um pouquinho de mim, que vocês, né, já estão meio cansadinhos de ouvir, eu quero chamar o palco do Fisioverso, como o João já deu um spoilerzinho, né, agora há pouco, uma das pessoas, acho que por unanimidade, mais queridas da fisioterapia, e eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Então, eu tenho a honra de chamar o palco do Fisioverso, o Dr. Marco Antônio, mas que acho que a maioria das pessoas conhecem por Marquinho. Marquinho, seja bem-vindo ao Fisioverso. Mas antes dele entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Marquinho. Como é que você está? Tudo bem por aí? Eu estou melhor agora, tudo bem por aqui. Queria dizer do prazer, da honra, e me sinto lisonjeado pelas palavras deferidas a mim. Acho que vocês são amigos, né? Enfim, embora a gente não se veja muito, mas eu tive foi muito bem recebido aí em Guarapuava, né? E vocês me tiram um pouco aí a meu respeito, mas eu agradeço demais essa deferência aí, dizer de novo que é uma grata satisfação, né, estar aí com vocês, tá? E vamos bater esse papo aí. Eu sou velho, eu tenho 65 anos, e sou um idoso, né, perante a lei, então quando a gente é velhinho, a gente tem muita história para contar, histórias boas e histórias ruins, né? Vamos lá.
Obrigada de novo, Marquinho, por ter aceito. A gente está, de verdade, muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu queria que você começasse o nosso episódio aqui contando, né, um pouquinho de forma bem breve, quem é o Marquinho? E é uma pergunta difícil. Já dizia Richard Beck, né? As perguntas mais difíceis são as mais fáceis são as mais difíceis de É responder. difícil. Quem eu sou, para onde eu vou? Eu sou entusiasta da fisioterapia, um apaixonado pela fisioterapia. Eu tenho formação em educação física e em fisioterapia, e por conta da junção dessas duas áreas, eu acabei migrando bastante, assim, muito mais para a fisioterapia esportiva, né? Por conta da minha formação, pelo fato de eu ter sido um esportista. Assim, é difícil a gente falar da gente, mas uma coisa que eu acho muito legal, tem muitos amigos, né, como vocês, e a gente sabe que a longevidade passa também pelo fato de nós termos muitos amigos, né, e por conta da fisioterapia eu tenho amigos em todas as partes do Brasil, e isso é algo que nos engrandece demais, né, nos engrandece como pessoa e como profissional. Então, é mais ou menos isso aí. Então, mas eu me diria um apaixonado pela fisioterapia, pela vida, enfim. E temos cheio de algo em amigos, comum, então. cheio de amigos e amigas, né? É óbvio, né, que a gente fala, eu sou apaixonado pela vida, pela fisioterapia, não quer dizer que nós temos sempre um mar de flores, né? Então a gente tem muitos problemas, mas voltando ao Richard Beck, ele fala que nós precisamos dos problemas pelas dádivas que eles nos oferecem, e a fisioterapia ela nos oferece uma série de problemas que devem ser solucionados. Então, como você bem disse aí, a nossa profissão é muito linda, principalmente pela capacidade que nós temos de, por meio da nossa profissão, de mudar literalmente a vida das pessoas, e essa é uma coisa que, como dizem por aí, não tem preço, né? Só tem valor, né? Então, essa é a ideia, né? Digamos assim. Maravilha. É isso aí, é isso aí. Marquinho, você é de onde? Eu sou de Santos, né? Mas todo mundo me conhece como Marquinhos do Guarujá, porque eu morei e trabalhei muito tempo no Guarujá, como eu trabalho até hoje. E quando a Sonaf foi fundada, eu sou um sócio fundador, né? Nós tínhamos eu, Marco Antônio, Marquinhos, e tinha o Marquinhos Araújo. Então ficou Marco Araújo e Marquinhos do Guarujá. Mas eu milito entre Guarujá, Santos e São Paulo, né? Mas eu sou natural de Santos e hoje eu resido em Santos. Eu tenho um consultório aqui em Santos também. Eu leciono, né? Eu sou professor universitário desde 1991. Não é que eu sou velho, é que eu comecei cedo, então são 34 anos de docência no ensino superior. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a lecionar na antiga CEUB, que virou Uniban, nós tínhamos em São Paulo só a USP, a antiga FZL, que virou Unicid, tinha a FEC em São Caetano do Sul. Então, em São Paulo e Grande ABC eram três cursos de fisioterapia. E hoje a gente tem uma abrangência, né? Então, é mais ou menos isso. Mas a minha base, basicamente, é Santos. Que é uma cidade, para quem não conhece, muito legal, né? No litoral de São Paulo, aqui. Nós temos o Porto, temos o time de Santos, que hoje está meio capengando, né? Mas bom, meu pai é santista, né? Pois tá seu pai deve estar muito triste, né? Está meio triste. Eu até falei para um amigo nosso que é palmeirense, eu falei, fala para o Palmeiras dar uma acalmada aí, senão o coração do velhinho não aguenta. Mas está complicado, que acho que a gente vai cair de novo, infelizmente, né? Mas aí a gente vê de novo a questão de gestão e uma série de outros fatores que envolvem, por exemplo, a nossa área, a fisioterapia, já que a gente fala de um time que tem um jogador que teve várias lesões, né? Não sei o quanto ele se entregou, o quanto ele foi proativo no processo de recuperação dele, mas de qualquer forma ele esteve na mídia aí justamente por conta das lesões, e isso é uma coisa que a gente precisa também entender nesse cenário do esporte, né? A gente costuma falar que o protagonismo do processo de recuperação de um paciente, seja ele atleta ou não, é do paciente ou da paciente, né? Nós somos as pessoas que vamos oferecer tudo que a gente sabe para tentar fazer com que essa pessoa recupere a sua capacidade funcional e, no caso do esporte, recupere a sua competência, né, esportiva, né, que é uma coisa que a gente sempre espera, né, que aconteça, né, enfim.
Maravilha. Marquinho, eu vou querer explorar mais sobre esse assunto, né? Não só do Neymar, mas de grandes Sim, atletas. Afinal, você está sim, muito. sim, A tua história está muito vinculada à história da Sonaf também. A gente vai sim, conversar sobre isso no bate-papo, mas eu queria voltar perfeito. um pouquinho mais no tempo. Eu quero saber aonde que você se graduou e por que você escolheu a fisioterapia como profissão. Na Após a verdade, educação física, talvez, né? então, então, durante o período em que eu fiz educação física, eu era sargento do Exército. Eu fui sargento do Olha Exército por só. 8 anos, e eu competia no Exército várias modalidades, por exemplo, pentatlo militar, enfim, tiro. Então, eu fui um atleta militar, digamos assim. E ao Aham, longo porque quando eu fiz 18 anos, eu queria ser engenheiro. E eu prestei o primeiro vestibular da VUNESP, se não me engano, isso foi em 78, eu entrei em engenharia em Ilha Solteira, eu queria ser um engenheiro. E aí, como eu peguei exército, eu fui incorporado por dois fatores. Eu tinha habilitação, carteira de motorista, e eu tinha o ensino médio completo. E eles precisavam de soldados que tivessem o ensino médio completo para trabalhar na topografia, que faz cálculos, né, para saber quais são as coordenadas para jogar bomba. Então, eu acabei pegando o exército e fiquei revoltado, mas aí me ofereceram o que a gente chama de engajamento, seguir na carreira militar. Aí eu fiz o curso de cabo e fiz o curso de sargento, durante o meu período de sargento, entre as atividades que eu era responsável, era justamente chamado Departamento de Educação Física. Então, até eu entrar no Exército, qual era o meu esporte? Eu era um surfista, né? E eu gostava de nadar, eu era um nadador, eu fui um nadador de medley. Então, no Exército, eu acabei intensificando mais a minha capacidade como atleta, né? Principalmente pela exigência que a modalidade pentatlo militar havia essa necessidade. E aí, aham. ao longo desse período no Exército, eu fiz educação física. E quando eu fiz educação física, me formei então em 84, aí abriu a faculdade de fisioterapia no Guarujá. E um amigo meu, que não tinha feito educação física, ele falou assim: Olha, Marquinhos, está abrindo fisioterapia. Isso eu estou falando de 1985. Você não quer fazer? Eu falei: Acho que eu vou fazer. Aí eu ainda estava no Exército, e foi uma época, 85, 84, direta já, então o ambiente estava um pouco caótico, então a gente tinha muitas missões de segurança aqui. A Baixada Santista é uma região de segurança nacional, por conta do porto, do polo petroquímico lá do Guarujá, e eu entrei em físio, mas eu não conseguia acompanhar. Eu lembro que eu tinha aula de patologia, eu faltava uma aula, quando eu voltava na outra aula eu não sabia, eu parecia que estava no espaço sem saber onde é que eu estava, né? Ou seja, aí Uhum. eu não consegui, eu falei, eu não vou aproveitar o curso. Então aí eu desisti do curso em 85, e num primeiro momento a minha ideia era trabalhar, saindo do exército, com a educação física associada aos conhecimentos da físio. Aí em 80, isso foi em 85, em Você 87, já tinha decidido 1980, que não seguiria a carreira militar. né? Isso já era uma Não, decisão. não, eu já tinha decidido. Então eu falei, vou Tá, ficar 8 anos e vou sair. E aí, quando eu ok. saí do Exército, em 87, eu resolvi fazer. Aí eu fui trabalhar com a educação física, professor de educação física escolar, que é algo que eu saí de treinamento militar para ser professor de educação física escolar. E o Correto. Exército me ensinou muita coisa, boa e não tão boa assim. E aí, durante esse início de 87, que eu já comecei a trabalhar como professor de educação física, falei, eu quero fazer fisioterapia. E aí, sim, ingressando na faculdade, eu falei, agora eu vou levar. Então, eu fui começar a fazer a fisioterapia com 27 anos. Isso foi em 87. Agora, voltando um pouquinho a respeito da físio, em 86, ou seja, um ano depois que eu desisti da físio, por ser militar e por fazer muitas coisas imbecis em relação ao exercício físico, eu desenvolvi uma patologia chamada plica sinovial. Naquela época, para vocês terem uma ideia, se vocês não têm, era um diagnóstico pouco conhecido. Então, Uhum. eu fui a 3 médicos famosos aqui em Santos que fizeram um diagnóstico de lesão de menisco, sem eu ter tido história de lesão instantânea, um trauma instantâneo. Então, 27 anos sem trauma instantâneo, hoje a gente sabe que seria difícil pensar numa lesão de menisco. E eu já Sim. estava, inclusive, inclinado a fazer a cirurgia de menisco. E aí, um belo dia, isso foi em 86, então eu ainda estava no Exército, já tinha acabado a educação física. E aí eu estava andando de muleta na rua, num sabadão,
no Guarujá, né? Morava nessa época no Guarujá. E aí um colega me viu andando de muleta. Poxa, o que aconteceu? Você é um atleta de muleta? Eu falei, vou ter que operar meu joelho e tal. E aí ele falou assim, você já foi no Gouveia? Gouveia era um médico que era de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, o Gouveia, ele foi fellow do Henri Dejoux e do James Andrews. Então, o Gouveia foi um dos primeiros cirurgiões do Brasil, ele era de São Paulo, a fazer cruzada anterior por tendão patelar, por artrotomia, que era o que se tinha na época. E o Santa Amaro era um hospital, então, o Santa Amaro era um hospital que, enfim, a gente tinha um certo preconceito. E quando ele falou, você precisa constar o Gouveia, eu falei, que Gouveia? Lá no Santa Amaro. Eu falei, você tá louco que eu vou nesse hospital? Ele pegou o telefone, ligou para o Gouveia, era um sábado de manhã, o Gouveia estava de plantão porque ele atendia, ele era de São Paulo, ele atendia em São Paulo com o doutor Marco Amatuzzi, que era um top, um cátedro na época, e era um médico do... Isso, e era um médico do Sírio-Libanês, então ele dava plantão uma vez por semana, todo sábado, no Guarujá. E para mim foi uma felicidade, porque quando eu cheguei na consulta com o Gouveia, ele me deu uma aula, né? Eu já tinha minimamente a formação em educação física, já tinha feito anatomia na primeira tentativa da físio, e eu fiquei encantado pelo conhecimento dele. E aí o que ele falou? Marquinhos, é o seguinte, o que você tem não é menisco, é plica sinovial. Para quem não, acho que tem aluno aí, enfim, mas a plica sinovial é um resquício embrionário, porque até o 4º mês de gravidez, o nosso joelho é praticamente uma cavidade, ele se diferencia e ficam as chamadas franjas alares infrapatelares. São resquícios embrionários, que é a chamada plica sinovial, que todos nós temos, mas por vários motivos, as plicas podem ficar espessadas e causar uma sintomatologia, uma disfunção importante no joelho. Então, naquela época, vocês têm uma ideia desses médicos que eu fui, ninguém sabia que era plica. Se eu não tivesse conhecido Gouveia, eu ia entrar na faca para operar menisco. Mas aí, quando o Gouveia falou da plica, ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai fazer 3 meses de fisioterapia, se não resolver, você vai ter que operar, a gente vai pensar na cirurgia. Bom, aí, onde entra o negócio? Sabe qual era a minha fisioterapia? Lá no hospital, eles faziam ultrassom no complexo anteromedial do joelho e faziam isso aqui, ó. Então, é óbvio que a chance de eu melhorar por meio do tratamento conservador foi zero, era zero. E aí, não melhorei. Aí o médico falou assim, olha, você não melhorou. Eu nunca melhorei. Então, aí aí eu fui fazer a cirurgia. Como eu estava no Exército, eu tinha licença médica, assim, ad eterno. E aí eu fui para São Paulo fazer fisioterapia de manhã no São Paulo, no departamento amador, com o Zezinho, o irmão do Rosan, irmão do Luiz Rosan, e eu fazia, então, 3 horas de manhã no São Paulo, e à tarde eu ia fazer fisioterapia na clínica, que era uma academia e tinha uma clínica dentro, que ele também trabalhava. Então, eu fazia 6 horas de fisioterapia por dia. Então, isso me fez ficar apaixonado pela fisioterapia e ver o quanto a fisioterapia incompetente me levou à cirurgia. Mas são as conexões. Se eu não tivesse se eu não tivesse melhorado da plica, eu não conheceria o Gouveia, eu não conheceria o Zezinho, eu não ficaria apaixonado pela fisioterapia. Então, isso foi em 86. Aí essa foi a gota d'água para eu falar, o ano que vem eu vou sair do Exército e eu vou cursar fisioterapia. Foi o que aconteceu. Então, em 87, eu saí do Exército, fui trabalhar como professor de Educação Física, em Educação Física Escolar, também dei aula em academia, e comecei o curso de fisioterapia em 87. Em 88, eu fui trabalhar com o Gouveia, sendo estagiário de uma físio. E essa proximidade com o Gouveia me levou a estudar muito a biomecânica. Nós tínhamos papos assim de sábado à tarde, ficar conversando sobre estratégias para recuperação de lesões relacionadas ao joelho. O Gouveia tem muita influência francesa, eu tenho até hoje as apostilas que me deu, enfim, de todos esses grandes autores, né? E aí, a partir de 88, trabalhando com ele, eu falei, pô, de fato, eu já dava aula de educação física, mas aí eu comecei a ter como um horizonte a própria fisioterapia e, particularmente, a fisioesportiva. Aí, no último ano da faculdade, o diretor da faculdade falou, você vai trabalhar comigo ano que vem, que foi quando eu me formei, em 90. Então, eu comecei a trabalhar com ele como físico, e ele já me convidou para dar aula na antiga Uniban, que era a CEUB. Eu falei, Ivan,
mas eu me formei o ano passado, eu já vou dar aula. Você vê como é que as coisas evoluíram. Naquela época, bastava eu ter a formação de educação física para estar, entre aspas, habilitado a ministrar a disciplina de cinesiologia. Então, eu comecei a ter concomitantemente a carreira, digamos assim, de professor universitário, né? Uhum. Obviamente, trabalhar na fisioterapia, e naturalmente eu acabei indo mais para fisioterapia esportiva. Aí eu prestei concurso aqui na Prefeitura de Santos para trabalhar num centro de reabilitação, né? Aí eu fui fazer lato sensu, na época a gente fez lá em Piracicaba, eu passei 1 ano e meio acordando às 4 da manhã para ir até Piracicaba, então Piracicaba de Santos dá uns 260 quilômetros, né? Fiz isso com colegas. Depois eu fiz um outro lato sensu na Unifesp, foi o primeiro ano do aparelho locomotor no esporte, né, do CET, do Centro de Estudos em Traumatologia Esportiva. Depois eu fiz mestrado na Uniban. Nesse paralelo, eu comecei a trabalhar também com esporte paralímpico. Então, desde 96, eu trabalho com esporte paralímpico, aí eu acabei me tornando um classificador da Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, e também desde 2012 eu trabalho como colaborador do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, principalmente em missões como fisioterapeuta do atletismo, e a gente ingressou também na Academia Paralímpica e na Educação Paralímpica. Então, essa foi a trajetória aí, mais ou menos, né? Enfim, fazendo uma... Mas, assim, só Caramba. para sintetizar, o fato de eu ter treinado de forma muito errada, porque o treinamento era empírico, a gente achava quanto mais melhor, me levou a uma lesão, que é uma lesão que eu não sei qual a experiência de vocês complica, mas depois que eu operei, tratei inúmeras pessoas complica, e a evolução foi absolutamente perfeita, sem qualquer tipo de sequela, sem haver necessidade de cirurgia. Então, eu fiz um treinamento inadequado, em volume, intensidade e tudo mais, me levou a essa lesão. Aí a fisioterapia que eu fiz foi incompetente para me recuperar, por conta disso eu acabei conhecendo o médico, operei, e aí me apaixonei com a física, e aí foi desdobrando a questão da carreira universitária e da carreira profissional, basicamente, né? Então, hoje eu trabalho nessas frentes, né? Eu não trabalho só com lesões, pessoas que têm lesão esportiva, eu atendo pessoas que têm osteoartrite, pessoas que têm neuropatia, então, mas acaba aparecendo isso no consultório. Mas assim, o que eu gosto muito mesmo é de tratar, eu não vou dizer falar de atletas, mas pessoas que são fisicamente ativas, né? Eu acho um desafio, né? Isso, e nesse centro de reabilitação eu trabalhei com amputados, com pessoas com sequelas de doenças neuromusculares, de AVC, de amputação e tudo mais, né? As neuropatias, enfim. Então eu trabalhei também com a parte de respiratória, né? Trabalhei com neuropediatria, fui supervisor de neuroadulto na faculdade, então eu fiz já um monte de coisa. Isso que Inclusive, faz você ser diferenciado, Marquinhos. mas você Na vê. vida da pessoa muda. Então, e você sabe que. Então, exatamente, olha só o paradoxo. Quando eu fiz supervisor Não de fala neuro. exatamente, que daí ela vai se achar ainda mais, cara, porque ela sempre fala que a neuro é a melhor área, que a neuro é isso, que a neuro é aquilo. Não dá gás para ela. Mas eu vou defender a neurologia. Eu acho que todos nós, a neurofisiologia, a neurociência, ela é uma base fundamental. Eu sou enviesado, eu tenho um conflito de interesse, porque hoje eu faço parte da neuromuscular da Unifesp. Nós temos lá o doutor Acari, os vários neurologistas, e a gente tem lá um ambulatório de esporte adaptado. Então, o fato de eu ter sido supervisor de neurologia, olha que interessante, o supervisor que eu substituí a contragosto, porque eu tinha 2 anos de formado, e o Ivan, que havia me convidado para trabalhar com ele, havia me convidado para dar aula quando eu tinha 1 ano de formado, me convidou para ser supervisor de neurologia. Eu falei, Ivan, adulto, né? Você está louco, cara? Eu tenho 2 anos de formado, eu vou ser supervisor de calouro meu. Ele falou, não, mas você precisa me ajudar. Eu falei, então eu vou te ajudar até você encontrar outro profissional que possa dar seguimento. E acabou não aparecendo. E sabe que foi muito legal, Sibeli? Porque, assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu vou morrer de estresse, mas não vou morrer de tédio, né? Digamos assim. E aí, esse supervisor que me antecedeu, ele era muito da linha do Bobat, né?
Então, e aí eu não tinha formação em Bobat, mas eu estudava, então eu achava que a linha Bobat, por mais sensacional que ela possa parecer, ela pode não contemplar tudo que os pacientes precisam. E naquela época, eu estou falando de 1991, eu entendia que esses pacientes com sequelas de doenças neurológicas precisavam de força. E naquela época, pelo menos por aqui, havia aquele paradigma de que se a gente trabalhasse força, isso aumentaria a espasticidade. E eu comecei, vou colocar entre aspas, empiricamente a trabalhar força e todos os pacientes começaram a melhorar. Aí começaram a aparecer mais claramente os trabalhos da professora Lucy Fuscaldi, lá da Federal de Minas Gerais, mostrando a importância da força. Então, se fala, força é uma capacidade motora inerente para qualquer um de nós. A gente não consegue levantar, se locomover, escovar o dente, pentear o cabelo, se não houver força. Então, as pessoas confundiam, achavam que força não entendiam como uma capacidade motora, mas como algo que demandaria você trabalhar com muita carga, o que não é verdade, né? Então, a neurologia adulta também me ensinou muita coisa. Eu devo muito. E para vocês terem uma ideia, nessa época, eu lembro que uma vez estava num congresso aqui no Rebouças, um congresso de reabilitação, e uma empresa fabricou lá os equipamentos e fez um disco de Freeman, lembra o chapéu mexicano? Uhum. Aquele disco de Freeman. E a base dele era muito alta. E eles perguntaram para mim, ô Marquinhos, o que você acha desse disco de Freeman? Eu falei, pô, eu acho legal, mas acho que ele está muito alto. Por exemplo, se eu quiser colocar um paciente neurológico, mas isso não é para paciente neurológico. Eu falei, quem falou? Paciente neurológico não precisa trabalhar equilíbrio, não pode dispor disso. Então, eu sou de uma época em que havia essa dicotomização. Pessoal que trabalhava com neuro não usava eletroterapia, pessoal da ortopedia achava que não precisava entender de neuro, o pessoal da neuro achava que não precisava entender de propedêutica ortopédica, então a gente havia essa dicotomização, e isso, graças a Deus, era muito segmentado, hoje respiratório, passou, né? Neuro, passou, pô. Eu lembro, eu falo assim, quando eu ia ter... gente, desculpa, mas assim, a gente não, imagina. Hoje acho que entende que assim, a gente trata pessoas, a gente trata seres humanos, e não tem como a gente separar, né? Sistema motor, sensorial, musculoesquelético, assim, sim, não tem cognitivo, exatamente, né? O quanto cognitivo hoje a gente entende também que interfere no processo de recuperação. Perfeito. Né? A gente evoluiu muito nisso, né? Graças a Deus, evoluímos para melhor, né? Exato, mas você falou uma coisa bem importante, sabe, Marquinho, lá atrás até, que a gente falou no começo que a fisioterapia pode mudar a vida das pessoas, né? Sim, mas claro, pode mudar pro bem e pro ruim. Por mal, né? Então também. a gente tem que cuidar bastante, né? Tá cheio de fisiokiller por aí. Exatamente. De personal killer. Eu trabalho, por exemplo, num cenário, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas eu atendo muitas pessoas. Isso, de alguma forma, me lisonjeia, mas às vezes é uma responsabilidade que eu não gostaria de ter. As pessoas passaram por vários serviços e não houve uma resolutividade, aí fala assim, bate lá. Outro dia a mulher falou, você é minha última esperança. Eu falei, eu tomara que eu seja a sua última esperança, tomara que eu consiga resolver. E aí o que exatamente, aí o que acontece? Aí você fala, pô, eu não sou dono da verdade, né? Eu costumo falar, está longe de eu saber tudo o que eu tenho que fazer, mas tudo que eu faço eu sei o porquê. E às vezes a gente vê que faltaram intervenções básicas para resolver o problema daquela pessoa. Eu atendi recentemente um senhor, 60 anos, o cara de São Paulo, mudou para Santos, se aposentou. Santos é uma cidade muito agradável, e tinha uma dor, uma mialgia lombar, né, uma disfunção lombopélvica que perpetuava esse quadro. E ele fez fisioterapia em vários serviços durante 6 meses. Pasmem em vocês, ele não fez os exercícios adequados para ativar esse compartimento póstero-lateral, ele não houve uma valorização. Eu uso muito o conceito de ganho de força por fator neural, né? Você melhorar a eficiência neuromuscular, fazer com que o sistema nervoso recrute de forma mais adequada as unidades motoras, né? Enfim, então está com base em evidência, é uma prática clínica nossa. Então, colocava um peso nele, e apesar dele trabalhar com carga, ele não conseguia desenvolver a musculatura, ele tinha inibição autogênica, uma série de fatores que não foram considerados. E aí ele fez 5 sessões e acabou a dor dele. Ele falou, pô, eu estou impressionado, porque eu fiz 6 meses, não funcionou, e com 5 sessões, né? Então, assim, fala, pô, a gente tentou
usar com o senhor o que a gente tem de conhecimento, com base em evidência, e, obviamente, na experiência clínica, né? Então, infelizmente, eu tenho percebido, tomara que aí não seja assim, em Guarapuava, mas por aqui, as pessoas, elas são tratadas sem dignidade, é uma ficha, então não há avaliação. Então, tem gente fazendo TNS sem ter dor, como, por exemplo, uma sintomatologia, a cinesioterapia subvalorizada. Então, aí você fala, poxa, as pessoas, elas não são tratadas, elas são atendidas em Uhum. grupos. Tem paciente que fala, eu não vou desistir da física, porque eu ia lá e não fazia nada de diferente. Então, para ir lá gastar meu tempo, eu faço em casa, né? Então, infelizmente, eu acho que a fisioterapia, a gente tem um paradoxo, a gente evoluiu muito do ponto de vista científico, técnico-científico, mas, infelizmente, essa evolução ela não está para muitos colegas nossos que não usam isso, e aí a gente poderia questionar também o modelo que a gente tem, né, de você ter, pelo menos aqui tem clínicas que são 2 colegas para atender às vezes 10 pacientes por horário, aí você fala, vai ser difícil a pessoa ficar boa, né? Então é um cenário que eu acho muito ruim. É E eu paradoxal, é me esse sinto o que você falou. privilegiado, eu consigo dar alta para paciente, eu consigo ter uma demanda espontânea. Agora mesmo, eu atendi um senhor que joga tênis e tem uma lesão periférica do menisco, ele falou, eu preferi já vir direto em você, porque para ver o que você acha, porque às vezes a gente vai no médico, ele não examina, pede um exame de imagem, a gente volta com o exame de imagem, ele olha a imagem e não faz uma avaliação clínica, né? Não Então, toca, quantos disso? não toca o paciente. Exatamente. Então, aí você fala, às vezes eu falo, mas escuta, você não foi avaliado, ninguém fez um teste, ninguém avaliou sua força, enfim, não, olhou o exame e falou que eu tinha que fazer X ou Y, né? Então, infelizmente, a gente vive esse paradoxo, né? Deixa eu aproveitar esse ponto que você tocou. Estamos falando da fisioterapia de uma maneira geral, mas acho que a gente pode, entre aspas, generalizar para a maior parte das profissões da área da saúde. Em que contexto que eu quero chegar? Você falou que você está com 65 anos de idade, tá? Você é professor desde o ano de 1991. Isso. Nesse andar da carruagem aí, eu formei no ano de 2002, a Cibele é da mesma época, 2001, né? Se 2002 ali. 2000, Então nós somos de uma Tô bem outra mais nova geração que você, depois mas que eu sou você formou prodígio. ali. João, me formei Sim, com sim. 15. E eu acredito que nós passamos por N etapas da formação do fisioterapeuta, que é aquela profissão pós-guerra, que começou meio que como técnico, fomos ensinados por médicos, formamos os nossos primeiros profissionais, que daí formaram profissionais fisioterapeutas formando fisioterapeutas, tá? Sim. Nesse contexto, nós tivemos muitas lacunas de formação que a gente foi corrigindo ao longo do tempo, e chegou uma época que o vestibular para fisioterapia era extremamente concorrido, eram muitas pessoas por vaga, então nós acabamos selecionando, né, bastante ali, e claro que com o advento também da abertura de muitas instituições privadas, a oferta maior de vagas, essa concorrência ela foi diminuindo, nós fomos formando mais profissionais, e aí eu não quero dizer necessariamente que X profissionais que formaram em tal época têm mais qualidade, que tem agora menos qualidade, não é isso. Mas eu quero saber a tua interpretação de ter vivido todos esses momentos da fisioterapia, o que você consegue discernir nesse sentido de o que a gente ganhou, porque ganhamos muito, você falou da parte técnica, científica, essa coisa toda, mas também o que a gente perdeu, cara? O que você consegue balancear? Não sei se a minha pergunta ficou clara, mas talvez no contexto você tenha conseguido entender o que eu quero que você aborde. Sim, então, exatamente. Então, como eu falei para vocês, né, eu comecei a ministrar aula em 91, a gente não tinha PubMed naquela, quer dizer, não tinha, mas a gente não tinha acesso. Então, nós usávamos os livros de referência. Eu sou de uma época que um dos livros de referência era o Cruzen, o O'Sullivan. Então, a gente não tinha uma literatura específica da físio. Mas uma coisa que eu percebi é a vocação. Então, por mais que não houvesse tanto, até por nós, porque quando eu comecei a dar aula, eu me questionava, falei, será que eu tenho competência para dar aula? Será que eu consigo ajudar na formação?
e às vezes eu ficava num brainstorm ali, mas eu falei, mas eu via tanta gente ruim, eu falei, pô, eu não sou tão ruim assim, né? Então dá para a gente fazer o meio de campo ali. Mas eu percebia nos alunos vocação. E hoje o que a Vontade. gente percebe é que poucos, assim, nem todos têm a vocação para exercerem a profissão linda que é a nossa. Então acabam entrando meio que por inércia, né? Então, e outra coisa que a gente percebe ao longo do tempo, a redução do senso crítico, né? De você ter raciocínio clínico. Então, isso é uma coisa que a gente tenta. Aí, só que eu acho que isso não é só na graduação, ele já vem assim. Uhum. Então, como eu falei para vocês, eu ministro aula faz tempo, eu tenho percebido que cada vez mais os alunos eles são mais imediatistas. Então, você pede um trabalho e, às vezes, eles não têm esse raciocínio clínico, então, eles não conseguem interpretar de forma adequada o que eles estão lendo. Então, eu gosto muito de trabalhar com um caso clínico. E você dá um caso clínico, por exemplo, e, às vezes, ele não sabe fazer a interpretação. O que é que está? Por exemplo, vamos supor, eu peço para um aluno mensurar a PA de um paciente, aí ele fala, professor, a PA, um exemplo, né? A PA está 22/16. E aí? Ah, tá 22/16. Eles não fazem esse. Pô, se tá 22/16, o que está acontecendo com esse paciente, por exemplo, né? Então, eles não têm essa. Ah, o cara está com 42. E você vai falar para mim que está com 42 de febre e só vai ficar por isso? Então, muitas vezes, quando a gente tenta, por exemplo, eu já lecionei eletrotermoterapia, cinesiologia, biomecânica. Hoje, fisiologia do exercício também, né? Hoje eu me concentrei na cinesioterapia e na fisioterapia esportiva. Então, falando especificamente da cinesioterapia, você mostra uma manobra, sei lá, você mostra uma gaveta anterior no tornozelo em cadeia fechada. Aí você mostra, você explica direitinho. Quando você vai avaliar os alunos ou vai conferir, eu falo, vocês não prestaram atenção, então eu acho que é muito também isso, não prestar atenção, não ter o cuidado de olhar, observar e replicar o que foi ensinado. Então parece que você não falou nada, entendeu? Então eu não sei se isso é por conta desse senso crítico que já vem falho desde, por exemplo, da escola, do ensino médio, mas a gente está formando mais profissionais e com menor qualidade. E outra Mas coisa, não sabe, sei. posso só te interromper, desculpa um pouquinho, mas Claro, sabe que lógico, imagina, que é isso. nessa visão, assim, e de novo, né? É difícil a gente falar se é melhor ou pior, acho que até Uhum, porque em todos os grupos a gente tem, né, os que sim, se destacam mais, é, os que se destacam menos. Mas eu uhum, acho que hoje o excesso de informação ele acaba sendo ruim, porque o é, excesso de informação ele faz justamente isso, as pessoas terem menos curiosidade, né, exatamente. menos vontade de É, ir mais a fundo. A gente, para aprender, assim, a gente tinha todo um preparo de ir sim, atrás, onde que a gente vai é, buscar, onde é que eu vou conseguir, né? é, Já era difícil a busca pela informação. E sim, daí, quando a gente encontrava, a gente queria devorar aquele material que a sim, gente tinha. certo, E agora, com um clique, as pessoas têm a é. informação, mas daí é tudo muito Morar na superficial, biblioteca, né? Exatamente. É isso aí, muitas fontes, né? superficial. Superficial. Superficialidade. E É, aí eu acho que eles perderam essa curiosidade que a gente tinha. é. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante, né? Você hoje, se eu quiser saber sobre implica sinovial, vou no celular aqui, enfim, mas qual é o uso que se faz dessa informação? Qual é a relação que se faz entre, por exemplo, vamos colocar assim, a patologia e, por exemplo, quais são as intervenções necessárias, né? Então, eu falo para os alunos, se vocês me perguntarem como eu trato uma tendinopatia, sabe o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar, eu não sei, porque vocês estão falando de uma patologia. Como tratar pressupõe um conjunto de intervenções. Então, se vocês perguntarem o que você usa, o que eu uso para analgesia numa tendinopatia, aí vocês falaram de um determinado desfecho, analgesia. Mas quem tem tendinopatia tem uma série de fatores extrínsecos ao corpo e intrínsecos que precisam ser avaliados para a gente entender o porquê daquela tendinopatia. Então, muitas vezes, falando aí, que nem você falou, né, Sibeli, da superficialidade, então a pessoa tem vou falar um exemplo aí, tem uma tendinopatia de calcânio,
e a abordagem é regional. A pessoa só vai olhar para o tornozelo ou para o tendão de calcâneo, sabendo que muitas vezes essa tendinopatia de calcâneo pode ser por uma disfunção no outro membro. Então, eu costumo falar, se a gente não, quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Então, eu acho que esse imediatismo faz com que as pessoas, elas vão, os colegas, enfim, os alunos, enfim, eles vão direto na patologia sem ter minimamente, como você falou, a curiosidade de entender o porquê daquela tendinopatia ou bursite ou qualquer outra condição, né? Isso é uma coisa que eu acho uma pena, né? E eu tenho também tido a oportunidade de, há muito tempo, trabalhar em cursos de pós-graduação. Então, muitas vezes você vai numa pós-graduação e parece que você está falando com alunos. Falta experiência clínica, o conhecimento que eles possivelmente adquiriram, eles não usam de forma adequada, entram naquela rotina de tratar a ficha ou não ter a curiosidade de saber o que pode ser feito, né? Porque tem um professor aqui professor da Cochrane, aqui da Unifesp, que ele fala, a curiosidade, ela nos leva a tentar entender melhor todos os processos fisiopatológicos, a questionar as intervenções. A gente vive numa época de muito lacrador, as pessoas propondo intervenções mirabolantes, truques, né? Enfim, eu acho isso um problema. Está faltando filtro para a galera, inclusive profissional, né? Eu estava conversando com uma aluna, uma aluna muito boa que nós temos. Ela até fez agora foi para fora do Brasil fazer um intercâmbio, né? Que a gente ficou 3 meses no Canadá e voltou, e ela gosta mais da neuro, e ela vai prestar agora uma prova de residência lá na UEL. Aí ela estava para mim, professora, eu tenho, né, assim, vão ter 3 casos clínicos, e eu queria agora que você fosse conversando comigo, porque, né, para me ajudar. Dela, tá, então vamos. Eu estava atendendo um paciente com lesão medular. Certo. Daí eu falei, então aproveita aqui agora, faça perguntas para nós, inclusive para o paciente. Aí eu lá fazendo treino de membro inferior, ela, né, como é que é teu nome? Qual é onde que é a tua lesão? Dele, C5. Daí na hora ela, mas como assim C5, professor? Ele tá mexendo os braços. Então. Aí assim, só o controle de tronco que tava, né, assim, já tá muito bom, mas mais ou menos. Ela, mas como é que pode? Eu falei, então agora começa a perguntar. E aí a gente foi indo. Exatamente. Mas em resumo para dizer, eu falei, olha, o que você precisa entender é que, assim, a fisioterapia, ela não trata doença. A lesão medular do cara tá aqui. E às vezes se eu falar para você, ele tem uma lesão medular em C5, se eu só falar isso, você vai ter um cenário na tua cabeça que muito provavelmente não é um cenário. Exatamente, de fato. Né? Eu falei, isso que você tem que explorar. Então, assim, pensa a partir de agora, e a gente vai conversar amanhã, assim, tudo o que você precisa formular na sua cabeça de pergunta para o paciente, para você orientar a sua avaliação. Porque não necessariamente, por ele ter uma lesão medular, eu vou avaliar todos os pacientes exatamente da mesma maneira. Exatamente. E aí ela meu Deus, mudou tudo que eu estava pensando. Eu tinha construído uma coisa na minha cabeça, agora desmontou tudo. Mas é bom, tem que, né, a gente fala assim, né, às vezes a nossa intenção como professor é mais despertar a curiosidade do que matar a curiosidade. É mais formular novas perguntas do que responder perguntas, né? Então, esse virar e vai cair quase sempre na avaliação, né, pessoal? A gente pode ficar... Então, tem lugar que nem avalia paciente, ou quando avalia mal, né? Ou então eu costumo falar, né? A gente não precisa ter pressa, mas não pode perder tempo. Então, vamos avaliar o que é compatível com o quadro clínico daquele paciente. Às vezes você acaba criando um banco de dados e não sabe o que usar com aqueles dados. Ou faz... Exatamente. Então, para que isso aí? Mas, enfim... Mas eu costumo falar, viu, Cibele e João? Então, essa facilidade da gente encontrar na internet, aí no PubMed, ou qualquer outra base, na Pedro, enfim, qualquer base, na Cochrane, está muito fácil, tem artigo livre. Mas eu vou explicar o seguinte: o conhecimento está fácil, a sabedoria, não. Então, a sabedoria, ela pressupõe a nossa expertise, a nossa experiência, o bom senso que a gente tem que ter, né?
até para questionar algumas intervenções que podem ter dado certo numa determinada população e não vai dar certo na nossa, né? Exato. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa diferenciar conhecimento de sabedoria. Conhecimento está à disposição de todos nós, né? Até do paciente, né? Que chega às vezes Martim, com um Sim. tratado, né? e tem uma outra coisa que nem sempre a gente fala, porque sempre que a gente fala na prática baseada em evidência, é claro que naturalmente já vem na nossa mente a primeira coisa, a pesquisa de qualidade, o artigo Sim. bem feito, bem É. conduzido, com grupo controle, aquela coisa toda. Mas a gente esquece que tem outras duas coisas, a preferência do paciente e a expertise profissional. A expertise profissional não é assistir um vídeo de 3 minutos no YouTube. Não, Exatamente. definitivamente não é isso. Ó, você É, ter a mão demora, cara, para construir. Não é fácil. é, Você saber exatamente. diagnosticar ali, você mobilizar um paciente, você manipular, você sentir uma temperatura, você É, saber se um gaveta é positivo ou não é. Cara, isso não, é, assim, não se constrói da noite para o dia. Isso, é, assim, muitas é, pessoas com anos de carreira acabam tendo dificuldade para uma coisa ou para outra. E isso não tem exatamente. demérito nenhum, porque só mostra Exatamente. que essa nossa É, inquietude, até essa humildade de saber reconhecer que a gente não vai saber é, tudo, nos é. Impossível, proporciona né? querer estudar mais para ser ainda melhor. É, Mas eu acho que exatamente. essa é uma das belezas da fisioterapia, né? Porque, assim, dificilmente, e para não dizer praticamente impossível, a gente vai pegar a mesma situação sempre. Então, Exato. assim, por mais que a gente, É. né, fique nichado em alguma coisa muito Uhum. específica, é tudo diferente, né? Porque, assim, a É, pessoa é diferente. Então, assim, não exatamente. tem. Eu falo, a gente não. Claro, se você não for tão bom profissional, você pode cair na mesmice de fazer exatamente a mesma coisa para É, todo mundo. Exato. Mas daí a chance de você ter sucesso é tipo nula, né? Então, assim, na fisioterapia a gente não tem como cair no tédio mesmo, né? Só se você for curtir muito. exatamente. Só se for um acomodado, né? Por exemplo, eu estava conversando outro dia com um paciente aqui em Santos. A gente tem o Porto, né? Que é o maior porto da América Latina, e tem os práticos, são os profissionais que entram e saem com o navio, uma profissão extrema, assim, você é um filtro absurdo, né? E Uhum. eu estou atendendo um prático que ele desenvolveu uma capsulite adesiva, que não é nem tão, assim, já peguei gente muito pior, né? E aí ele estava falando assim, porque obviamente, ele está tendo uma alteração, porque eles têm que subir pela cordinha, e ele tem uma amplitude limitada, então ele conseguiu fazer uma adaptação, mas para ele tem que segurar na corda e entrar no barco. E ele na abdução horizontal ele tem muita limitação. E aí eu prescrevi os exercícios para ele, e aí eu falei, ó, você vai trabalhar amanhã? Amanhã eu vou trabalhar. No final de tarde eu liguei para ele, né? Eu falei, pô, como é que você tá? Tudo bem? Ele falou, pô, tô bem, não sei o quê, pô, mas ele me agradeceu tanto de eu ter ligado para ele, para eu ter me preocupado, ele fala, poxa, que legal, né? Então, eu acho que nós, profissionais, é óbvio, né? Se eu atendo um universo de pessoas, não dá para ligar para todo mundo, mas eu Uhum. fico pensando no paciente que vai desenvolver determinada tarefa, eu quero saber qual é o feedback dele. Eu costumo falar que, particularmente no esporte, quando um atleta retorna para o esporte, a gente faz figa, né? Para dar tudo certo. Então, eu quero saber se o cara voltou a surfar, jogar tênis, basquete. Eu falo, como é que foi? Então, eu tenho essa curiosidade de saber se correu tudo bem. E às vezes os pacientes acham estranho. Estranho, mas no bom sentido. Fala, Bom, poxa, você está preocupado comigo? Muito obrigado, né? Eu acho isso muito legal. Então, dependendo do trabalho, do local onde a gente trabalha, tem gente que o colega atendeu se o cara tá bom ou não. Outra coisa que a gente costuma falar, né? A fisioterapia ela tem que ser eficaz, né? Ou seja, intervenções funcionam quando são aplicadas, mas ela tem que ser eficiente e ter efetividade. Então não adianta, eu costumo falar para os alunos, eu trato um paciente com uma dor lombar, né? Uma mialgia lombar, e eu preciso orientá-lo, o que ele precisa fazer, o que ele não deve fazer. Então a fisioterapia, ela não se esgota, não é só durante a nossa intervenção. Cabe as orientações, cabe prescrição de exercício, enfim. E, infelizmente, hoje, em muitos serviços, o colega ou não pensa ou não tem tempo para fazer isso, né? Então, eu acho que a Uhum. gente tem os cenários do SUS, das clínicas. Falando uma coisa interessante, eu tive a oportunidade de fazer estágios
por exemplo, nos Estados Unidos, e uma vez conversando com um fisioterapeuta americano, ele falou para mim assim, e se entrar nesse serviço que eu fui fazer, né, estágio, é 1 para 1. Então, um físio, um profissional, TO para um paciente. Então, você entra naquela clínica, parece que ela é ociosa, né? Não é, porque é 1 para 1. E aí ele perguntou, como é que é a físio no Brasil? Eu falei, você tem a físio do SUS, do serviço, do convênio, a particular e tal. E ele falando, né? E eu falei, muitas vezes, às vezes o colega vai atender o paciente, ele lê o que foi prescrito pelo médico, então ele vai fazer o que está escrito ali, ele não avalia, né? E eles acham absurdo não avaliar. E aí ele perguntou quanto que ganhava. Aí eu falei, na média é isso. Ele falou, mas então não ganha mal, não. Aí eu falei, como não ganha mal? Ele falou, pelo que você está falando, eles fazem trabalho de técnico. Pô, aí eu refleti, cara. É verdade, tem colega nosso que está fazendo um serviço de técnico, fazendo eletroterapia sem estabelecer os parâmetros, ultrassom, laser, E não é o sem pior, prescrever né, exercício. não é Pois é, sem saber, é sem querer saber. Porque eu acho que uma exatamente. das coisas que eu fico assim, e como você falou, né, na graduação, claro que é um cenário, mas em pós-graduação, o que me deixa mais triste é assim, você tá lá ensinando, mas a pessoa, ela quer saber o final, ela quer saber ali os 5 minutos finais ali da tua aula, que você talvez vai concluir onde ela espera que você dê um milagre, né? Eles querem, eu acho, muitas vezes a impressão que eu tenho é isso, estou dando uma aula de, sei lá, recursos terapêuticos para neuroadulto. Eles querem que eu chegue e fale, um paciente com AVC, você faz isso, isso, isso. Um paciente com Parkinson, como se a gente, enfim, fizesse milagre. Receita, né? de bolo, né? E as pessoas não têm essa realmente, sabe, esse interesse de saber por que eu vou fazer um FES, né, nesse paciente, como que eu vou mudar os parâmetros, né, por que eu vou usar para uma largura de... Né, assim, eles não têm a mínima noção para que serve largura de pulso, o que é isso? Eles não sabem que existe essas coisas. Sibeli, falando um pouco, pegando o gancho da neuro, aqui na Unifesp tinha um lato sensu em neurologia, né? Eu não sei se voltou, era a Francis que cuidava disso. E aí ela pediu para eu dar uma aula de eletroterapia para essa turma de pós-graduação. E, obviamente, eu falei assim, bom, eu vou ver o que tem de evidência para espasticidade, para força, etc, etc, etc. Montei uma aula que eu achei que estava sensacional. Quando eu comecei a fazer a apresentação e comecei a falar dos parâmetros, todo mundo ficava olhando para mim assim, como, o que esse cara está falando? Aí eu perguntei, pessoal, você sabe o que é período, o que é frequência, qual a importância da frequência na qualidade da contração, para analgesia? Aí eu desliguei o computador, levantei a tela e comecei a falar o que é frequência, o que é período, qual a influência da frequência para analgesia, para efeito excitomotor. As pessoas, elas não sabiam, não aprenderam isso. Então, eu vejo também que, falando da formação, infelizmente, tem alguns cursos que não oferecem ao paciente, ao aluno, perdão, a melhor formação possível. Por exemplo, aqui na universidade, cinesioterapia é 1 ano. A gente usa praticamente o primeiro semestre inteiro para introduzir a disciplina e é só mobilização passiva, fisiológica e acessória, praticamente o semestre inteiro. E no segundo semestre é a cinésio ativa. Eu conheço o curso, tem, não sei como é aí, mas 6 meses, cinesiologia e cinesioterapia. Eu não consigo entender como dá tempo para ensinar o que tem que ser ensinado. Então, o nosso Entendeu? aqui é 1 ano, né? São Então, tem disciplinas que ser, separadas. pô. E é a base da nossa profissão, estudo movimento, pô. Isso é o básico do básico. Eu digo assim, já falei aqui 1000 vezes, que eu, assim, tenho disciplinas, claro, cinesiologia, bom, essas básicas, anatomia, fisiologia, claro que isso todo mundo tem que saber, né? Mas eu não me conformo que a grande maioria dos cursos de fisioterapia no Brasil não tem a disciplina obrigatória de controle motor. Falo, filho, então, o que a gente faz. E daí não interessa se é neuro, orto, respiratório, o raio que parta da especialidade hoje. Cara, é a base o comando, da fisioterapia. E as pessoas não sabem, assim, quem estuda hoje, se a gente for pensar aqui no Brasil, os grandes estudiosos, assim, é muito mais da educação física,
Aí tem um povo, né? Até da própria física. Sim, Mas não é uma coisa que a fisioterapia abrace. E eu não consigo entender isso. Eu falo, gente, é o que a gente faz. Pois é. Assim, isso é desvalorizar ou subvalorizar o que a gente costuma falar, o CEO do movimento é o sistema nervoso, né? E então eu passei, olha só, fazendo algum comentário, você vê como são as coisas. Eu sou de uma época em que fisioterapia desportiva ficava esperando, entre aspas, o atleta ter lesão. A gente melhorou, a fisioterapia melhorou e passou a ser entendida como importante para prevenir lesão. Eu não tenho usado mais o termo prevenir lesão. Eu prefiro falar em redução de risco, porque a gente tem que assumir que, particularmente no esporte, você tem um imponderável, então nem tudo dá para prevenir. E hoje a gente entende a importância da física para a melhora da performance, né? E por que eu falo isso? Porque eu tenho um viés, né? Eu sou tendencioso, porque eu estudei muito neuroanatomia, neurofisiologia, eu fui supervisor de neuroadulto, trabalhei com neuropediatria, então eu sempre fui fascinado pela neurologia. Neurologia é termo lato sensu, é neurofisiologia, controle motor. Eu uso muito o conceito de controle neuromotor para hierarquizar. Eu gosto muito de falar dos níveis hierárquicos de controle motor, então o medular, ou os reflexos, né, o automático, o córtex. Então, quando a gente fala de ganho de força por fator neural, está implícito aí que o sistema nervoso, o padrão de comportamento neuromuscular, o neuromotor, tem que ser gerenciado pelo córtex motor, e aí com vamos colocar assim, os refinamentos dos núcleos da base do cerebelo. E às vezes você vai falar isso, as pessoas elas acham, pô, estranho, porque, mas ficam até fascinadas, mas não estudam isso. Então eu falo, pô, se eu quero melhorar a capacidade de um músculo estabilizar uma articulação, qual é o melhor nível? Tem que ser medular, reflexo miocárdico. Então, eu acho que você toca num ponto importante. E aí, como o João falou, o que a gente vê, que é uma crítica que eu faço, crítica construtiva. Então, eu vejo lá que os exercícios excêntricos ou a isometria, está na moda agora a isometria. Sempre foi importante a isometria, mas agora, pelo menos por aqui, está na moda. Aí você fala, bom, você vai fazer isometria, exercício como? Então, qual tensão você vai colocar, quanto tempo? Então, as pessoas, às vezes, por isso que eu falo da cinesioterapia e do controle motor. As coisas são colocadas, faz exercício para fortalecer o manguito rotador. Como? Né? Então, eu costumo falar, prescrever exercício é uma tarefa aparentemente simples, principalmente exercício terapêutico, porque a gente tem que ter o conhecimento da cinesiologia, da biomecânica, do controle neuromuscular, qual é a fisiopatologia para saber como que eu vou ativar aquele determinado sistema e por aí fora, né? Então, e se a gente for pensar, né, Marquinhos, das áreas em geral, todos esses... Claro que as pessoas... E tá certo, quem quer criar método e bota nome, né? Isso aí faz parte da vida. Mas se a gente for pegar as coisas que mais se sustentam, o que elas têm em comum? Uma base muito boa. Sem dúvida. Exatamente. Se não tem uma base boa, aí, claro, daí pessoa dependente. Né? Eu posso ter um recurso muito bom, se eu não sei aplicar, o troço é ruim. Né? A elétrica, que caiu muito tempo em... Né, as pessoas não gostavam, não posso fazer eletro. Na verdade, o problema não estava na eletro, era em quem aplicava. Eu tenho formação em CABAT. Quando eu fiz o CABAT, e CABAT, vocês sabem muito bem, a gente usa reflexo miocárdico, então as pessoas não sabiam neurofisiologia. Aí eu fiz a minha formação em Maitland. Grande parte dos colegas não sabiam que era movimento acessório, não sabiam artrocinemática. Então eu vejo gente manipulando, até outro dia apareceu um vídeo lá, quando o Neymar operou, os caras manipulando sem critério artrocinemático. Aí o aluno chega para mim e falou, professor, tá certo isso? Eu falei, não é o que eu acho, é o que a ciência fala. Não é adequado. Eles estão manipulando sem critério artrocinemático. Por isso o cara está gritando, não sei se é firula, mas a gente percebe muito isso, né? A falta... Então, às vezes, a pessoa tem uma formação em osteopatia, em Maitland, em CABAT, qualquer outro método, sem dominar o básico, sem dominar o que é um movimento fisiológico, que é um movimento acessório. Né? Eu falo, as pessoas hoje querem, e não estou nem dizendo que concordo, não faço, mas assim, né, cada um sabe
da sua vida. Mas ficam tudo lá querendo ir fazer injetável e não sei o quê. Mas se você perguntar o que é propriocepção, o nego não sabe. Exatamente. Então, você sabe que quando 2019 a Sonaf, eu era vice-presidente na época, né? E eu fui com o Gustavo aí em Curitiba, a gente foi participar de uma reunião com a vice-presidente na época do CREF, do nosso COFITO, né? O presidente, eu esqueci o nome dele, o antigo, né? Enfim. Cepeda. Roberto Cepeda. Foi encomendado um parecer para nós, da Sonaf, a respeito dos injetáveis, e nós fomos contra. Mas parece que eu não concordo com o injetável, eu não tenho formação para isso, eu jamais me sentiria seguro em fazer o que tem sido feito aqui, ozônio, ácido hialurônico. Outro dia, um paciente, um atleta, veio falar para mim que ele fez uma infiltração com ácido hialurônico há 2 semanas e ele vai viajar para Nazaré, que ele é um surfista de Angra Grande. Se eu achava que ele deveria fazer outra, eu falei, com quem você fez? Eu fiz com uma fisioterapeuta. Pô, com físio, cara. Então você pergunta para ela o que ela acha, né? Eu acho que você não tem que fazer e nem deveria ter feito com uma pessoa que não tem informação. Estou até pré-julgando, mas só que assim, hoje parece que a gente está ficando. Eu já passei de algumas fases, sabe? Mas o meu ponto, que eu sempre digo assim, não é uma coisa que eu também faria agora, né? O povo da neuro está fazendo. Pode ser que daqui a pouco eu faça para não. Mas sabe o que é meu ponto? Eu acho assim, ó. Tudo a gente pode aprender. Você concorda que se eu for ensinada a fazer uma cirurgia, eu vou aprender. A gente pode aprender. A gente, na fisioterapia, a base é isso. Se a gente não acredita em aprendizado, a gente rasga o nosso diploma e vai embora. É lógico. Mas eu acho que o problema é que as pessoas fazem motivado a moda, dinheiro sem saber a fundo. O meu receio é que a gente vê com coisas muito simples. A gente falou aqui agora. Se a gente talvez pegar um grupo ali de 10 profissionais, se a gente fizer uma prova básica de cinesiologia, cinesioterapia, não sabe. E se eu pegar disso, se eu fizer vamos mais a fundo, vamos dar uma apertada, por que você está fazendo o ácido hialurônico? Não sabe nem o que é e está fazendo. Exatamente, Esse meu questionamento é na falta de aprofundamento, na falta de estudo, na falta de conhecimento mesmo para fazer, sabe? Se a gente apertar um pouquinho, não sabe. Né? Eu trabalho muito com neuromodulação, estudo, né? Fui fazer meu mestrado com TMS em 2002. Hoje, qual é a minha dor? Assim, é um baita de um recurso, mas também está todo mundo fazendo meio assim, ninguém sabe para que está fazendo. Né, a coisa linda que a gente tinha da capacidade da gente modular a atividade cerebral, o povo está fazendo exatamente por fazer sem saber o que faz. Um baita recurso vai sendo banalizado. Exatamente, banalização. Ventosa está banalizada, enfim, e por aí outras. Então, assim, aí você fala, poxa, é o mercado, são os lacradores, né? As pessoas dizerem que. Na verdade, eu costumo falar assim: eu poderia até, falando do ácido hialurônico, né? Então, tem paciente que fala: poxa, o médico quer fazer ácido hialurônico. O que você acha? Eu falei: olha, é o seguinte, tem evidências que são inconclusivas, mas na prática clínica, muitas pessoas que eu atendi que fizeram melhoraram por um tempo, tem uma vida útil e tal. Então, eu acho que o problema é você, por exemplo, em relação ao injetável ou aos injetáveis, você prometer algo que você não pode entregar. Aí eu acho que é falta de caráter, né? Enfim, ferir a dignidade do paciente. Então, isso que eu acho ruim. Outro dia veio uma coisa. E tem uma outra coisa, que nós fomos formados numa realidade bem diferente. Nem se falava sobre isso na época da nossa graduação. Isso não quer dizer também que a gente não possa, obviamente, como a Sibeli falou, aprender, entender, verificar se existe evidência, qual é o recurso mais adequado, porque a nossa profissão é composta por um arsenal de recursos. Então, esse apenas mais um. Ele não é o principal, ele não é o que deve ser usado a todo momento, ele não trata tudo como nenhuma coisa. Mas eu acho que a gente tem esse zelo pelo tradicional que talvez nos impeça um pouquinho de abrir, assim, falar assim,
Não, certo. realmente pode. Eu não sei se vocês sentem isso. Sim, sim, eu entendi. Eu entendi. Sinto de ser de uma base mais. Cara, não vou dizer só tradicional, mas eu não tô conseguindo achar um sinônimo para isso. Mas assim, cara, mobiliza esse paciente, avalie ele direito, veja a parte cinesiológica funcional. Pode né? ser excesso de zelo, João. Mas sabe o que eu volto sempre na mesma coisa, assim, eu conheço muita gente que faz, e assim, conheço pessoas boas que fazem, não é, né, hoje estão aplicando a toxina na neuro. Sim, Mas sim. o que eu vejo, a maioria, as pessoas não sabem avaliar se esse músculo é espástico, e assim, e se eu não sei se o músculo é espástico, o quanto é espástico, Como que qual vai é o prescrever? músculo E como que vai... específico, eu vou aplicar errado a toxina. É, E a gente vê muito médico fazendo isso. Tem muito médico sim, que faz errado, sim. mas exatamente pela mesma falha. Então, eu acho assim, vamos primeiro, aprende bem a avaliar, aprende bem o que é, qual é o mecanismo. Aí vamos pensar nas intervenções, que a toxina Exatamente, é mais uma, né? É o que eu falei, é um arsenal de recursos. Exato. Mas, viu, Enfim. deixa eu... nós vamos acabar divagando e filosofando muito aqui sobre esse assunto. Mas a filosofia é importante, né? É Mas eu maravilhosa. entendo o que vocês estão falando. Pode ser que amanhã ou depois, mas só para concluir, outro dia eu fui numa Sim. jornada universitária, acadêmica, e tinha uma moça lá, muito educada, formada há 2 anos, ela só faz botox, cara. Ela avalia, ela prescreve, ela compra. Aí eu falei, caramba, como pode, sabe? Eu não sei, não sei. Eu não sei se eu tô velho, rabugento, mas eu achei meio um contrassenso, porque que experiência clínica a pessoa tem. E só voltando um pouquinho ao que você falou, por exemplo, do Botox, né? A gente sabe que dependendo do tempo de espacidade, muitas vezes você vai ter rigidez nas pontes cruzadas do músculo. Então, muitas vezes já não é mais um problema neurológico, passa a ser um problema das propriedades viscoelásticas do músculo. Então, como você falou, eu já tive pacientes onde houve a indicação de Botox, eu falei, mas posso falar um negócio para o senhor ou para a senhora? Não vai, meninos com sequela de paralisia cerebral, eu falei, não vai funcionar, porque já não é mais uma questão neurológica, então você contextualiza. E muitas vezes eu já tive médico que concordou, fala, poxa, eu não tinha pensado nesse aspecto, né? E teve médico que falou que eu era fisioterapeuta e que eu não deveria dar palpite. Tudo bem. Então fica por conta da família. E não funcionou. Como era de se esperar, entendeu? E uma outra coisa também, Enfim. né? Falei que ia parar com o assunto, mas vou colocar mais uma pimenta aqui. A partir do momento que a gente aplica um único ou faz um único recurso, eu deixo de ser um profissional. Porque eu não tomo decisão clínica baseada em tudo que eu sei. Eu simplesmente, eu vou ser um laser terapeuta, então assim, eu só trato com laser. E daí eu jogo toda a minha formação no lixo? É verdade, Assim, claro que quanto mais talvez eu aplique um recurso, melhor eu fique, eu vou estudar mais aquele recurso, natural, isso é bom para a nossa profissão também, mas eu não posso fazer uma única coisa, porque daí eu estou negando todo o meu conhecimento anterior. Mas você sabe... complementar, João, porque assim, a base do nosso fazer é exercício, é assim, né? Exatamente, é o funcional. É isso. Aí os outros, eles são recursos complementares que a gente vai combinar, vai, né? Em algum momento eu vou usar mais um, vou usar mais outro, mas assim, a base é a gente fazer o exercício, porque assim, a gente precisa devolver a pessoa para aquilo que ele faz, se é atleta, se é, né, trabalha de carteiro, se trabalha de lixeiro, eu tenho que devolver essa pessoa para a vida dela, independente do que aconteceu aí, né, de evento na vida dela. É verdade, Marquinhos, eu quero explorar agora uma outra faceta aí, digamos assim. Eu queria que você contasse a tua história com a Sonaf. Você falou que você é sócio fundador, tal. Cara, como foi essa história aí? Então, a história é a seguinte, como eu dava aula na Uniban, você vê como eu falo que a nossa vida é formada de conexões, né? Total. Conexões boas nos levam para o alto, funcionam como um balão, e conexões ruins afundam a gente. Então, por conta de eu dar aula na Uniban, eu conheci
muitos colegas que também davam aula na Uniban e davam aula, por exemplo, na Metodista, nas outras faculdades. E aí, em 2003, na verdade, isso começou essa movimentação para formar a SONAF. Ela tem como, vamos colocar assim, idealizadores ou os precursores, o próprio Pato, né? Que o Alexandre Novotny, que junto com o Pato já Claudinho, se não me esteve aqui no engano, Fisioverso. já esteve aí, cara sensacional, e faz parte da nossa chapa, e é o diretor científico, o grande professor, doutor Alexandre Novotny. Então, e aí Pato o é um monstro. Alexandre, né? Então, é mesmo, né? O Alexandre, junto com o Claudinho e outros colegas que trabalhavam no Pan-Americano de Santo Domingo, começaram a veicular essa possibilidade. Aí começou a haver uma movimentação capitaneada principalmente pelos colegas que davam aula na Metodista aqui em São Bernardo. E eu conhecia todos, a gente tinha uma boa relação, nós éramos amigos mesmo. E aí resolvemos fundar a SONAF. No dia 8 de novembro de 2003, nos reunimos lá na clínica, no anfiteatro da Metodista de São Bernardo, e aí fundamos a SONAF. E a gente não sabíamos onde iríamos chegar. E aí eu tive também a honra e o privilégio de ser o presidente do primeiro congresso, que foi em 2004, no Guarujá. Cada um de nós bancava dinheiro para fazer coisas simples, até, enfim, nós nos reunimos na minha casa, na época, no Guarujá, para discutir como seriam as ações. Então, a gente fez o primeiro congresso, que foi muito legal, 250 pessoas, uma família, literalmente uma família, sem qualquer perspectiva, né, de dinheiro, mas acabou dando tudo certo. Isso foi um dos gatilhos, né? Então, a partir daí, 2003, a fundação, 8 de novembro de 2003, fizemos agora 22 anos no sábado, 22 anos. E o primeiro congresso foi em Baita coincidência, tá? Assim, obviamente, esse episódio não vai ao ar no dia que ele é gravado, ele é depois, mas nós estamos gravando, pessoal, dia 10 de novembro, quase o dia do aniversário. Quase aniversário. E de lá para cá, a SONAF cresceu, evoluiu em vários aspectos, né? Político, né? Político no bom sentido, né? Política é a arte de bem negociar, né? Hoje ela tem uma influência importante, a gente, enfim, conseguiu assim frentes, várias frentes, né? Das comissões, enfim. E eu acho que ela possibilita, assim como a Abrafita, um crescimento profissional e pessoal, né? E eu sou, na verdade, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado pela SONAF, né? E por todas as pessoas que umas mais, outras menos, mas eu costumo dizer que a gente só tem amigos e amigas lá na SONAF, né? Tem uns malas, sim, mas tem em todo lugar e é bom ter, né? Mas assim, a maioria. Toda associação tem. Oi? Todas têm, né? Mas assim, a maioria é gente boa, gente que agrega, né? Enfim, tem alguns agregam mais, outros menos, mas assim, é uma grande família, né? Hoje, o último congresso que nós tivemos em Brasília foram 1.500 pessoas, foi sensacional, né? E agora a gente vai ter, hoje está rolando a Assembleia, né, a prestação de contas, a Priscila, que é a atual presidente, encerra o mandato dela agora e nós vamos ter a eleição capitaneada aí pelo André Fujita e pelo Rafael Timóteo lá de Fortaleza. E assim, ela tem vários braços, né? A gente tem os vários e-books, né? A gente tenta cada vez mais estabelecer consensos para determinado assunto. Então, porque eu não sei na Abrafito, mas muita gente fala, pô, qual é a vantagem de eu ser sócio SONAF, né? Então, é mais ou menos aquela ideia lá de que não é o que a SONAF pode fazer por nós, ou a Abrafito, mas o que nós podemos fazer pelas sociedades. E muitos profissionais não entendem essa necessidade de nós termos instituições que nos representem. Eu acho isso muito importante. A gente vê isso muito em outras áreas, a própria medicina, enfim, mas tem pessoas que não entendem, elas só vão pensar no quanto elas vão ter que pagar, entendeu? Enfim, mas é uma assim, pena. Né? Eu estou na Abrafim também, praticamente, não sou sócia fundadora, mas entrei, a Abrafim fundou em 2009, eu já entrei logo em seguida, né, comecinho de 2010. Comecinho não, né, no ano de 2010, foi mais para o final do ano, foi quando eu voltei, a minha entrada na Abrafim, eu já contei aqui umas 1000 vezes, mas ela foi muito coincidência, porque eu tinha ido para o Canadá só para defender minha tese, e eu lá... Uma das minhas amigas me ligou, quando que você volta? Aí eu falei, tô chegando tal dia.
Dela, então, já muda a tua passagem, que vai ter o primeiro congresso da Associação Brasileira de Neuro, que foi fundada agora há pouco. Eu lembro que eu mudei minha passagem, liguei para o Beto, falei, ó, eu vou para o Rio de Janeiro, para Petrópolis, até foi, antes de voltar para cá. Ele tá doido. Tá bom, você vê, é muito importante isso, né? E assim, eu digo para todo mundo, mudou a minha vida. Porque a gente está no meio de pessoas que querem a mesma coisa que a gente, que querem aprender, Exato, que querem crescer. Isso. E assim, talvez a maioria dos fisioterapeutas do Brasil não tenham noção do quanto as associações fizeram por nós, profissionais, daí pensando a gente lá na ponta, né, desde do momento ali que ela foi fundada. Né? Acho que as principais coisas que a gente vê dentro das nossas especialidades foi o pessoal que está ali, né, na linha de frente das associações que fez. Exatamente, e dá trabalho, né? Talvez isso não seja tão reconhecido, tão divulgado, né? Mas a gente trabalha. Mas a gente espera melhorar isso aí. E você sabe que eu estou atendendo o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que é o Fernando, é um amigo, e ele são os mesmos problemas, né? Assim, então, às vezes, a pessoa ela quer usar o status de ser um membro da sociedade, qualquer que seja ela, ou da associação, mas na hora de pagar, ela fala, mas. Sabe, então as pessoas você não vê coerência, né? Não entende que aquilo é um investimento para a profissão e não necessariamente pessoal, mas fazer o quê, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Até está super na mídia agora, o Vicente, que é um fisioterapeuta lá do Rio. Eu nunca me esqueço, numa assembleia da Brafim, isso deve ter sido 2013, por aí, 2014. Acho que foi quando eu entrei para vice-presidente, foi 2014. E o pessoal lá discutindo quanto que ia ser a anuidade, aquela, né, briga de assembleia. Aí tava assim, eu lembro que era um valor super baixo, sei lá, né, faz tempo, era R$50, R$80, sei lá. Aí o povo lá brigando, daqui a pouco o Vicente levanta a mão, falou, gente, se vocês não têm R$80 para pagar por ano, muda de profissão. Porque, assim, exatamente. Não é possível que vocês estão discutindo e achando ruim pagar R$80 por ano para uma entidade que vai te representar. Então, assim, muda. Mas acontece, né? O negócio. Enfim, fazer o quê, né? As pessoas não entendem a necessidade de você ser politizado, né? No bom sentido da palavra, né? Deixa eu aproveitar, já que estamos falando de associação aqui, no último congresso nosso da Abrafito, que foi em Floripa, nós abarcamos mais uma especialidade dentro da Abrafito, que foi a reumato. E eu, sozinho, pensando com os meus botões, eu estava pensando o quanto melhor é ser uma associação grande, abarcando cada vez mais associados e especialidades, e o quanto é melhor ser mais restrito. E deixa eu te pedir uma coisa, Marquinhos. A Abrafito e a Sonaf, elas têm muitas coisas em comum. Nós tratamos muitos pacientes similares, parecidos. Você vê alguma chance ou alguma possibilidade, ou você vê mais vantagens ou desvantagens em elas continuarem separadas, ou eventualmente existiria uma possibilidade de elas se juntarem? O que você pensa sobre isso? Então, na verdade, eu nunca parei para pensar, mas assim, é que, na verdade, assim, sem, obviamente, desmerecer qualquer sociedade, a ideia da fundação da SONAF fosse ter justamente uma sociedade, e quando a gente falou SONAF, não era SONAF, a gente foi propondo vários nomes, e aí você tinha a questão de alguns nomes já tinham, né? Mas a ideia da SONAF é se ater especificamente ao esporte e atividade física, esporte e atividade física, né? Que é a SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, né? Já, inclusive, sabendo que, óbvio, existia a Abrafito e tal, mas a ideia foi focar nesse segmento, né? Então, assim, que nem você falou, eu não sei se juntasse a Abrafito com a SONAF, haveria, não vou dizer conflito de interesse, mas haveria tendenciosidade. Talvez fosse isso, né? E um dos modelos que a gente usou, por exemplo, foi a da Abrafir, né? Enfim,
que é a fisioterapia respiratória, mas assim, a ideia foi justamente essa, de criar um segmento específico para o esporte e discutir essas questões inerentes ao esporte, embora, obviamente, a gente entenda essa questão de muita proximidade, de muita interface entre, por exemplo, a Brafito e, por exemplo, o esporte. E quando a gente fala esporte, né, vai lembrar que o esporte também, quanto a Brafito assim, tem um leque de opções, né? Entendeu? Demais. Então, é demais. Então, desde, sei lá, por exemplo, então para nós é importante estudar a neurociência da dor, como é importante estudar a bandagem funcional, como é importante estudar a terapia manual, eletro, termo, foto, biomodulação, etc, etc, né? É a questão também de entender como ter senso crítico para analisar um artigo científico, como utilizar a melhor evidência, enfim, tudo isso acaba sendo... Então, na SONAF hoje, nós temos pessoal da pesquisa, pessoal da prática clínica, pessoal que milita em ambas as coisas, e a ideia é justamente ter essa diversidade de profissionais e de áreas de atuação dentro do cenário da fisioterapia esportiva, especificamente, né? Então, talvez a junção, não que fosse ruim, mas ela, eu acho que talvez não desse para segmentalizar e focar tanto. E uma outra coisa que é importante lembrar, uma das ideias, e isso tem sido de alguma forma concretizado, é estabelecer parcerias com o Comitê Olímpico, com o Comitê Paralímpico, com a CBF, para justamente trabalhar esses assuntos pertinentes ao esporte, ao profissional que trabalha especificamente no esporte. Por exemplo, a questão também de... Hoje você tem várias universidades que têm o lato sensu, com a chancela da SONAF. Então, a ideia é criar um selo, né? Sem ser pretensioso, um selo SONAF, como se aquilo desse legitimidade ao que está sendo proposto. Isso tem sido bem legal. Obviamente... claro. A pergunta de $1 milhão, eu acho que é muito difícil saber, sabe, João? Assim, eu vejo a Brafim agora a gente incorporou a fisioterapia neurofuncional vestibular também. E a vestibular, ela por muito tempo cogitou, vamos abrir uma associação só de fisioterapia vestibular, até porque a própria fisioterapia vestibular ela não é só da neuro especificamente, né? Exatamente. Mas eu acho que hoje, pela pouca experiência que eu tenho, assim, qual é a grande dificuldade? É você criar uma associação, não é fácil. Exatamente. Tem todo, né, assim, não é estatuto, fácil. regras. Quem criou já sabe que é um perrengue, o começo, né? A gente não tem dinheiro. Nossa, no começo da Brafim, meu Deus, a gente tirava tudo do bolso da gente. Exatamente. Mesma coisa na SONAF. Não é uma coisa Mas valeu a pena, viu? Valeu a pena demais. Entendeu? Valeu a pena demais. Super valeu a pena. Mas eu acho que, assim, tem os dois lados. Hoje, que está muito estabelecido, eu, olhando de fora, eu não sou nem a Brafito, nem SONAF. Na minha cabeça, não faz sentido juntar hoje. Talvez fosse lá atrás, todo mundo pensando em criar, talvez pudesse conversar. Mas hoje, assim, para mim, não faz muito sentido juntar, sabe? Até porque as duas estão muito estabelecidas. Deixar claro, viu? Não é nenhum tipo de proposta. Eu entendo, perfeito, lógico. Eu acabei comentando isso porque a gente tem entrevistado muitas pessoas aqui no Fisioverso, na área da cardio, da respiratória, da hospitalar, da intensiva. Daí a Sobrafir é tudo junto, né? Exato, assim, acaba sendo... Nós, né, que somos da orto ali, a gente nem sabia que tinha tanta especialidade que tratava do coração e do pulmão ali, brincando. Mas são realmente muitos profissionais e, na realidade, áreas cada vez mais distintas, por mais que até tenha uma proximidade de atuação, mas quando a gente entrevista aqui, a gente vê o quanto tem especificidade em cada área de atuação. Aí eu penso, exatamente. Cara, mas todos vocês, então, são da mesma especialidade, né, da mesma associação, e eu penso, mas assim, são coisas muito diferentes. Mas torna a associação mais forte também, porque você vai em evento da Sobrafir, enquanto a gente fica felizão lá de colocar 1.500, Sobrafir bota 4.500, 5.000 pessoas. Mas porque daí dentro do evento eles têm um nicho só de não sei o que lá do sono, só da UTI, exatamente, só de não sei o quê.
Acho que tudo tem, como tudo na vida, tudo tem vantagem e desvantagem. Não, exatamente. Né? Bom, muito bem. Marquinho, nós já ultrapassamos do nosso tempo bastante, porque a gente tem tentado fazer episódios um pouco mais curtos. Mas eu tenho certeza que um episódio contigo de 1 hora e meia é muito pouco. A gente tinha que ter um episódio de 4, 5 horas aqui, porque tem muita coisa a explorar. Mas a gente marca outras vezes, a gente faz outras conversas. Estou sempre à disposição, sempre à disposição. A minha pergunta é a seguinte, cara, como chegar com 40 anos de profissão, talvez um pouco mais que você tenha, você acabou formando com 27, ele está com quase 40, né? Com esse gás aí de que parece que você formou há 1 ano e meio, cara, assim, você me parece que, assim, tá com a bateria em 100%, ou até mais. Me conte. Pois é, mora rapaz. Na praia, João, mora na praia, é um ponto. A minha mulher fala que ela não sabe onde arruma tanta energia. Não sei, lá no Rio, né? Só fazendo outro comentário, uma das coisas que eu me orgulho, e foi uma honra pessoal e profissional, eu junto com o Felipe Tadiello, aqui de São Paulo, o Marcinho de Brasília, a Cris Guerrino aí de Londrina, a Luciana, que hoje está em Belo Horizonte, o Marcinho do Rio, Marcinho, não, perdão, o Leozinho do Rio, nós 6 tivemos a honra e o privilégio de sermos os consultores para a implantação do serviço de fisioterapia dos Jogos Rio 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esse trabalho começou em 2013, aí em 2014 a gente organizou as estratégias, não só nós, né, como todo o comitê, para entrevistar os fisioterapeutas voluntários. Nós precisávamos de 700 voluntários, enfim, e então eu acabei, junto com esses outros 5 colegas, eu trabalhei nas Olimpíadas gerenciando lá, né, a policlínica, junto com os colegas, e eles falavam assim, pô, como que você, 11 da noite, você está com maior gás? Essa é uma característica minha e eu acho isso um privilégio também, né? Então eu tenho muita disposição para trabalhar, né? Enfim, mas eu sempre fui assim, meio hipercinético, digamos assim, né? Então, para mim, mais vale a angústia da procura que a paz da acomodação. E se for hoje em dia, vai falar que é hiperativo, como que é? Tem Hiperativo, espectro TDAH. autista, sei lá. TDAH. Não, TDAH, mas assim, é interessante, porque, voltando até o Exército, quando eu estava no Exército, eu tinha só o Exército e a faculdade. Quando eu saí do Exército, por vários motivos, eu tive que ter vários empregos, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho no Guarujá, na Secretaria de Esporte, eu leciono na Unisanta, eu tenho um consultório, eu faço ambulatório na Unifesp, eu dou aula em pós-graduação, né? Eu tenho, enfim, as obrigações aí. Hoje eu fui convidado para ser conselheiro da ABRELA, que é a Associação Brasileira de Esclerose de Lateral Miotrófica, né? Então, mais uma função, enfim. Tem a questão da classificação funcional de basquete, as participações no Comitê Paralímpico, então tem um monte de atividade aí que não me deixa ficar parado, então eu estou sempre ligadão aí, né? Mas é uma característica, eu não sei se isso é uma virtude, mas para mim me ajuda demais ter esse tipo de comportamento. Outro dia uma aluna falou, professor... É ótimo, né? Uma aluna falou, professor, posso acompanhar você ao longo de um dia? Eu falei, meu dia começa às 7 da manhã e vai às vezes até 10 da noite. Ela passou um dia comigo, né, e se movimentando, falou, meu, como é que você aguenta? Mas eu estou acostumado, criei anticorpo para isso. Mas é porque eu gosto do que eu faço, né? Embora às vezes a gente queira falar, poxa, eu queria ir para casa descansar, mas faz parte, né? Vale lembrar, como vocês falam que tem aluno, né? Trabalhar na área da saúde não é uma coisa fácil, né? Então a gente tem que ter a questão da energia que alguns pacientes nos transmitem, da responsabilidade que nós temos que ter em relação aos pacientes, o quanto eles confiam, depositam uma confiança em nós, né? Então isso é uma coisa que ao mesmo tempo é gratificante, mas aumenta demais a nossa responsabilidade. A gente precisa a todo momento estar minimamente atualizado, então mesmo naqueles conceitos já estabelecidos pode haver uma outra coisa nova. Eu costumo falar, às vezes você pega um dado, por exemplo, eu trabalho muito experienciando exercícios, eu costumo falar para os alunos, olha, até de pós-graduação, nós não precisamos ter as patologias, as condições que os pacientes têm, mas nós precisamos ter a experiência do exercício que a gente prescreve, para saber se ele é complexo, se ele é
banal demais, se ele cansa, se ele não cansa, ou qual o grupo muscular que ele ativa, né? Então, eu acho isso importante. Então, eu acho que cada um de nós deve ter, cada um dentro da nossa dimensão, fazer da nossa prática clínica também um laboratório. Então, às vezes eu experimento, eu penso num exercício e eu vou lá, replico, faço em mim para ver se ativou da forma. Então, eu acho que é extrapolar, usar os conceitos, né? Que nós temos, os conceitos básicos de cinesioterapia, falando, ou de eletro, mas ampliar a utilização deles, né? Eu acho que isso é importante, não ficar no mesmo, né? Na mesmice. Então, eu posso fazer o mesmo exercício, mas de forma diferente, o tipo de resistência. Eu também, pela minha formação, trabalho muito com resistência manual, com terapia manual. É engraçado, eu não consigo não colocar a mão no paciente. Às vezes até falo, poxa, porque isso cansa, às vezes, né? Eu falo, caramba, mas você não precisava, precisa. E hoje a gente sabe da importância do toque, né? A pessoa, eu costumo até falar, né, João? Você falou em evidência, mas tem um professor que fala que o cuidado precede a evidência. Eu posso ser o cara mais cátedro, mas posso ser um cara absolutamente sem qualquer empatia com o paciente. E, por outro lado, você pode ter uma pessoa que não tem, enfim, não tem um arsenal terapêutico de primeira, mas é uma pessoa, enfim, que se solidariza com o paciente, que mostra cuidado, enfim, eu acho que isso é importante, né? Você poder unir essas duas frentes, né? Eu acho que isso é importante. Sensibilidade, né? Bom senso, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Por exemplo, né? Entre tantas coisas. Não é fácil, né, pessoal, ser fisioterapeuta, mas, por outro lado, é uma coisa linda. Eu acho que a gente ganha muito pouco pelo que a gente faz. A minha esposa fala, nossa, você vai no médico, ele põe a mão lá no tendão e você avalia como é que está a força do glúteo, como é que está o encurtamento dos isquiotibiais, faz os testes de cápsulas ligamentares, então a gente deveríamos ganhar muito mais pelo que a gente faz. Mas, enfim, quem sabe um dia, né? Mas sabe que esses dias eu estou orientando uma aluna da medicina, de iniciação científica, e aí eu estava com um projeto novo aqui, até com criança, que não é a minha área, mas a gente começou a receber muito aqui na clínica criança com autismo, eu montei um projeto né, de pesquisa para avaliar o desempenho motor de crianças com autismo. Que legal. E aí essa aluna da medicina entrou junto com a minha aluna da físio, e ela ia ficar, por óbvio, a princípio com a parte mais clínica, né? Certo. Mas eu falei, quer saber, eu vou colocar essa menina na lida junto para fazer as avaliações. Aí a gente teve as apresentações semana passada da iniciação científica, e eu quase morro de rir da menina, porque ela começou a apresentar, aí terminou, aí uma professora perguntou, conta como foi a tua experiência. Aí ela, olha, eu valorizo demais o trabalho da fisioterapia, porque assim, eu não sabia o que fazer. Exatamente. Porque eles estão acostumados a ter uma mesa no meio, dividindo mal e mal olha, né, para a cara dos pacientes. Ela falou, eu não sei como que vocês conseguem, né, assim, eu via a aluna da fisioterapia, ela ia lá e conversava com a criança, e sabia onde pegar, como estimular para fazer o exercício que precisava. Eu cheguei a correr atrás da criança na clínica, não conseguia. Ela falou, como eu melhorei e evoluí na minha habilidade de comunicação e de lidar mesmo, né? De trato com o paciente. Eu falei, nossa, pelo menos, né? Acho que eu consegui a melhor coisa que eu podia conseguir com esse projeto, com essa minha, né? Fazer Você sabe que eu atendo... Eu acho que não sei você, mas eu já atendo vários médicos, e quando eu faço a avaliação, eles falam, eu não sabia que vocês faziam isso, eu não sabia que a fisioterapia era tão pormenorizada. Eles acham até estranho, porque às vezes se faz aquela propedêutica meio beabá, né? Lá no ambulatório da neuromuscular, por exemplo, nós temos residentes de neurologia e da medicina esportiva, e quem faz a avaliação física somos nós, fisioterapeutas. E muitas vezes ele fica olhando e pergunta, poxa, para que é isso? Tal. Então, essa interface é muito legal. Então, a gente tem, digamos assim, nós temos condições de fazer uma avaliação, né, assim, cinética, funcional, às vezes não desmerecendo, mas muito mais pormenorizada do que o médico, porque a gente tem outra formação, um outro senso crítico. A gente não vai olhar o tendão, a gente vai olhar a pessoa como um todo, entender por que aquele tendão está comprometido, a lombar, o hemicorpo, enfim, né? Eu acho isso importante, né?
entendeu? É isso. Marquinho, e com uma carreira maravilhosa dessa, com tantas conquistas, com tanta gente que te admira, o que está faltando? Mais Cada tempo para eu pergunta surfar. difícil. Não, na verdade, assim, eu seria ingrato dizer que está faltando coisa, mas a gente sempre tenta. Eu me sinto ignorante, tem muita coisa. Eu costumo falar que na faculdade eu ganho para ensinar o que eu sei. Se fosse para ensinar o que eu não sei, a universidade não teria dinheiro, né? Então eu me sinto ainda ignorante de um monte de coisa, eu questiono um monte de coisa, às vezes eu volto para estudar. Outro dia eu fui estudar lá a conexão entre o sistema límbico, né, a ínsula e a dor e a network, que pode produzir inibição autogênica, né, algumas coisas que eu não lembrava mais, enfim. Eu acho que sempre falta alguma coisa, mas eu também não posso, eu me sinto muito gratificado pelo que a gente conseguiu, né, profissionalmente e pessoalmente, mas sempre falta alguma coisa, né, eu pretendo cada vez mais minimizar a minha ignorância, né, e uma outra coisa que é importante, né? Eu já estou, que nem eu falei, eu já estou numa idade que agora eu preciso começar a pensar em, vamos colocar, aproveitar mais a vida, ter mais tempo de lazer, porque é muito legal trabalhar, mas você precisa ter outro lado, ficar com a família. Então, isso é uma coisa também importante, né? Assim, ter esse outro lado, né? Enfim, curtir mais a vida, dar mais risada, curtir os amigos, né? E não, às vezes, ficar meio bitoladão, né? Tá num bar tomando cerveja, discutindo o sistema límbico ou discutindo LCA, né? Eu falei, pô, calma lá, meu, calma lá, vamos falar de futebol, vamos falar de viagem, vamos falar, sei lá, de tudo mais, né? Enfim. E agora eu preciso ter mais tempo para ficar com meu neto, né? Então, meu neto tá jogando basquete para. Meus filhos moram nos Estados Unidos, né? E meu neto é americano. Então, é uma coisa que eu acho importante, óbvio, né? Quem tem família precisa estar sempre com a família, sempre que possível. Então, a gente, por mais que a gente goste de estudar e trabalhar, a gente não pode se privar de horas de lazer, de estar com os amigos, com as amigas, com a família, né? Enfim, sabe por que eu falo isso, né? A gente às vezes entra numa rotina que quando a gente não está fazendo nada, parece que a gente está deixando de fazer alguma coisa, né? E tem um professor aqui da Unifesp, professor Vitor de Salles, que ele fala que o homem, enquanto ser, precisa do ócio, mas entendendo o ócio não como sem ficar fazendo nada, sem deixar de fazer alguma coisa, mas justamente deixar de fazer algo para pensar ou para fazer, deixar a mente limpa, né? Para não ficar pensando em coisas que tem que ter o momento certo. Então, eu acho que isso também é importante, entendeu? Com certeza. A gente não deve se sentir culpado por isso, né? Mas, Marquinhos, Exatamente, exatamente. Essa tua última resposta acho que resume bastante você. Nós, quando somos docentes, queira ou não, a gente acaba estudando mais de uma área ali, é natural que a gente Lógico, saiba um pouco mais sobre alguma área, e aí eu vejo, assim, alguns alunos comentando, professor, mas como você sabe, não sei o que lá, eu falo assim, viu, mal sabem vocês que eu não sei nada. Eu queria saber verdade. tantas coisas a mais, porque, assim, Exatamente. e assim, nem só sobre fisioterapia em si, tem tanta coisa que eu quero aprender, tem tanta coisa que eu gostaria de ter Exatamente. feito. E, assim, manter essa humildade de ter essa noção da nossa ignorância, mas no bom sentido, né? Exatamente. Sim, Porque claro. tem muito ainda, muita estrada a percorrer, muitos caminhos a seguir e muitas coisas que vão acontecer ao longo da nossa vida. Agora está numa experiência já de que você já foi pai, agora você está sendo avô, acredito que é uma experiência completamente diferente também. Muito então, legal, exatamente. veja, e a vida A é vida assim, ela passa, vai né? Exatamente. nos levando. Então, cara, quero te agradecer imensamente por ter doado o seu tempo aqui pro Fisioverso. Quando a gente criou, Marquinhos, esse projeto, a Cibele e eu, a gente quis trazer fisioterapeutas que têm histórias e que inspirem novos profissionais, alunos, profissionais mais antiguinhos,
porque as pessoas gostam de escutar histórias, nós somos seres humanos, a gente gosta de Pois contato, de saber o que as pessoas é. fizeram e, né, o que está acontecendo, e com certeza a tua história tem muito a contribuir com a nossa profissão, você já deu muito da sua contribuição e continua dando, então eu quero te agradecer por isso também, e com certeza você teria muitas histórias a mais, a gente não abordou quase nada aqui do Comitê Olímpico, do Paralímpico, que isso eu tenho Pois é. certeza que tem muita coisa bacana para falar também, então muito obrigado, cara, de verdade, por você ter vindo aqui ao Fisioverso. De verdade, eu que agradeço, e não é uma questão de doar tempo, é compartilhar o tempo, né? E poder, enfim, contar uma história e falar do quanto a nossa profissão é maravilhosa, mas do quanto ela exige, né, de estudo, de dedicação, de competência, e particularmente e principalmente valorizar, dar dignidade aos nossos pacientes, por mais complexa que seja a condição dele, né? Eu acho que isso é uma fundamental. E eu estou sempre à disposição, de novo, reforçando aí a deferência, o carinho para com esse idoso aqui, e fez a minha noite mais legal, com certeza, né? E parabéns pela iniciativa, eu acho isso bem legal, né? E foi uma grata surpresa saber que vocês estão com esse projeto aí, mais honrado ainda por ter sido convidado por vocês aí, tá bom? Muito bom. Muito obrigada, a gente ficou bem feliz e passou muito rápido, né? Sempre que a Pois conversa é boa, 1h40, passa estou vendo aqui, que bem legal. ligeiro. E como o João falou, Essa, tanta coisa que a gente ainda com certeza teria para conversar. Mas a gente queria agradecer de verdade, do fundinho do coração. de verdade, eu que tenho que agradecer estar com vocês aí, tá bom? E com certeza marcaremos uma próxima e quem sabe pessoalmente. Eu tenho um carinho muito grande por Guarapuava. O meu irmão, ele foi agrônomo, né? Meu irmão, inclusive, faleceu aí no Paraná e ele, quando ele faleceu, ele estava morando em Guarapuava, né? Não E então acredito. eu conheci Guarapuava. Ele trabalhou aí, sei lá, começou numa cidadezinhas, mas trabalhou em Ponta Grossa e a última cidade que ele trabalhou, ele ficou um tempão em Guarapuava. E eu fui várias vezes a Guarapuava. Até uma vez foi interessante, porque nós íamos, eu sou surfista, meu irmão também era, né? E nós saímos aqui de São Paulo, eu e um outro amigo com as pranchas, né? Mais dois amigos com as pranchas, fomos para Guarapuava. Imagina a gente com prancha no ônibus indo para Guarapuava. Aí colocamos as pranchas no rec e andamos por Guarapuava para ir para Florianópolis. Todo mundo achava estranho. Acho que o Eu povo estou pensou, falando isso, será que meu eles irmão. estão achando que tem mar em Guarapuava? Meu Não, irmão faleceu em foram surfar 92, na né? Faz lagoa aqui. 33 anos. Faz 33 anos, então o pessoal achou estranho a gente andando de carro com prancha no rec, né? Mas eu tenho Olha um só. carinho muito grande por Guarapuava, enfim, e obviamente por vocês também aí. Agradeço demais de novo, né? Tá Nem bom? eu nem o João somos daqui, mas a gente hoje gosta muito, né, João? Acho que foi uma Minha cidade filha, também que minha abraçou filha mais muito a nova gente. nasceu aqui, assim, uma cidade que Legal, me abraçou e que é. eu abracei também. Eu sou apaixonado pela cidade. Hoje eu estou muito A satisfeito gente aqui, muito gosta. feliz mesmo. Então, Muito muito bom. Bem legal isso aí, né? fria, A gente bem criar fria. raízes, né? Oba, É, bem fria, né? verdade. Pois é. Eu já passei o inverno aí. E não é Foi bem frio, fácil. tava bem friozinho, é verdade. Mas é boa cidade, que legal, né? Muito Então é bom. Então tá isso. bom, mas vamos para a nossa Obrigado, saudação viu? final? Vamos lá? Então, 3, Valeu, 2, Marquinhos. 1. Vamos lá. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, Até o gente. próximo. Tchau, tchau. Tchau pra vocês.